Estamos aqui, né, para começar a falar de contabilidade geral, e nesse início de assunto, nós vamos falar de noções gerais de contabilidade, né? Vamos falar de conceito, objeto, finalidade e usuário, não necessariamente nesta ordem. Então vamos começar a falar sobre esse tema. Então o início do assunto é a definição de contabilidade. Então vamos dizer que a contabilidade possui vários conceitos, e vamos citar aqui 2 conceitos usados na contabilidade. O primeiro conceito é o conceito oficial, é o conceito que veio do primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade. Então ele vai dizer que a contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro relativos à administração econômica. Então é importante, né? Contabilidade é uma ciência, e não está na definição, mas é uma ciência de natureza social, tá? Que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro. Então vamos a outra definição, até porque essa definição ela vai servir para ajudar tudo que a gente vai encaminhar posteriormente. Então, outro conceito importante é a contabilidade é uma ciência social, então está definindo aqui a natureza da ciência, que tem por objeto objeto de estudos, o patrimônio. Então é muito importante. A contabilidade é a ciência que vai estudar o patrimônio, vai estudar todos os efeitos que o patrimônio vai sofrer. Então qualquer modificação que ocorra no patrimônio das empresas interessa ao estudo da contabilidade. O objetivo da ciência é controlar o seu objeto de estudos. Perfeito, né? A gente estuda o patrimônio para saber como ele é composto, se ele cresce durante um ano, se ele decresce, e para ter o controle dele. É lógico que toda vez que a gente tem um objeto de estudos, a gente vai ter uma finalidade, que é fornecer informações. Ou seja, a finalidade, ou o nosso objetivo final, como dizem alguns autores, é informar. A contabilidade está sofrendo uma transformação hoje muito grande, justamente em função de quê? De informações. Então, caminhando, vamos falar agora sobre o controle. Só o controle, a gente não tem muita coisa a falar, mas é interessante a gente saber o que vai ser dito agora. Então, o controle, segundo os autores modernos, é dividido em 2 funções. Uma de natureza administrativa, que é o controle do patrimônio. Então, saber o que tem no seu patrimônio é a parte administrativa do controle. Mas é lógico que não é só isso que eu quero. Eu quero saber se durante o período o nosso patrimônio aumenta ou diminui. Eu quero saber o que aconteceu de evolução no patrimônio. E aí a gente tem a segunda parte, que é o quê? Apurar o resultado, que é a sua função econômica. Agora a gente precisa para isso de quê? A gente precisa para isso das chamadas técnicas contábeis. Então, para cumprir o objetivo de controlar o patrimônio, o contador utiliza as chamadas técnicas contábeis. Vamos lá, pessoal, aqui uma coisa que normalmente cai em prova, o conjunto dessas técnicas, né? A gente tem 4 técnicas contábeis. E a gente vai definir, mas vamos também fazer uma associação, uma analogia a um fato. Então vamos supor que eu preciso estudar e meu pai resolva me patrocinar. Então meu pai é o financiador da minha empresa. Ele vai me dar o dinheiro para eu estudar e no final de um período ele quer saber o seguinte: quanto eu usei desse dinheiro e se esse dinheiro foi usado dentro da regra que eles tinham estabelecido. É lógico, se a cada dia eu faço um fato diferente com esse dinheiro, como é que eu vou saber tudo no final do período? Então vem a primeira técnica contábil. Eu preciso o quê? Anotar cada fato. Para quê? Para não perder o controle. E a primeira técnica ganha o nome de escrituração. O que é a escrituração? É o registro dos fatos contábeis em livros próprios. Na contabilidade a gente tem 2 livros muito importantes. O livro diário e o livro razão. Posteriormente a gente fala desses livros. Mas hoje a gente precisa saber que a técnica de escrituração é o quê? É o ato de registrar fatos contábeis em livros próprios. Aqui uma coisa importante. O que são fatos contábeis? Fatos contábeis são todos aqueles fatos que, de alguma forma, interessam à contabilidade. Se ele interessa à contabilidade, necessariamente ele tem que fazer o quê? De alguma forma, alterar o seu patrimônio. Então, por exemplo, eu pego meu dinheiro para comprar um material de estudos. Quando eu pego esse dinheiro que meu pai me deu e compro um material de estudos, isso está afetando o patrimônio. Eu estou trocando o elemento patrimonial, dinheiro, pelo elemento material de estudos. Então, eu estou trocando 2 elementos do patrimônio. Isso interessa à contabilidade. Agora, eu vou andando pela rua e tropeço. Não me machuca, nada acontece. Isso afetou meu patrimônio? Não. Então isso não interessa à contabilidade. Então o que tem de importante, pessoal? Um fato contábil, ele pode ou não ser provocado pela administração. Mas com certeza ele tem o quê? Afetação ao patrimônio. Ah, mas você não deu um exemplo de um fato que não é provocado pelo administrador do patrimônio. Tudo bem, então vamos a um. Eu pego meu carro, estaciono numa rua. De repente cai uma árvore em cima do meu carro. Eu tinha intenção que isso acontecesse? Não. Mas isso fez o quê? Afetou o meu patrimônio. Então isso vai interessar a contabilidade? Sim. Eu tinha interesse nisso? Não. Mas é um fato que mexeu com o patrimônio, portanto, vai ser um fato contábil. Outra coisa importante, na contabilidade ou na administração da empresa, às vezes você vai fazer alguns atos de administração. Porém, nem todo ato necessariamente se transforma num fato. Por exemplo, a minha empresa, vamos mudar agora o nosso exemplo, eu tenho uma empresa e tenho um amigo meu que também possui uma empresa. Ele, precisando de dinheiro, foi até uma instituição financeira e tomou o dinheiro emprestado. Só que a instituição financeira só aceitou emprestar o dinheiro porque eu assinei como avalista da dívida dele. Eu assinei como garantidor da dívida dele. Isso é um fato que afeta a minha contabilidade nesse momento? Não. Eu apenas servi como garantidor. E isso, para mim, é um ato de administração da minha empresa. Agora,
Isso pode afetar o patrimônio da empresa? Pode, desde que ele não pague e eu seja obrigado a pagar. Então você tem um ato administrativo que no momento futuro pode virar o quê? Um fato contábil. Interessa a contabilidade quando ele vira fato, não quando ele vira ato. Então, pessoal, a gente tem que ter essa ideia, essa noção. Quando uma empresa contrata o funcionário, assina um contrato de trabalho com o funcionário, naquele momento é apenas um ato. Para virar um fato, o funcionário tem que começar a trabalhar, porque aí gera pagamentos, e aí mexe com o patrimônio da empresa. Então, a gente tem que saber classificar isso, porque em algumas provas, o autor vai colocar para você um ato no meio de um monte de fatos e vai perguntar efeito no patrimônio. Você tem que ter essa ideia. Então, isso é muito importante. Continuando aqui, depois de registrar os fatos durante um período temporal, e aí o período temporal vai depender, né, de normas legais, mas no nosso caso aqui do patrocínio do meu pai, vamos supor que seja de um mês. No final do mês, eu pego todos esses anotados e tenho que entregar ao meu pai. Mas é lógico, ele não vai querer pegar as minhas anotações. As anotações são base para o relatório que eu vou fazer. Então vem a segunda técnica contábil, que é o quê? A elaboração das demonstrações contábeis. E o que é isso? Representa a elaboração de relatórios sobre o patrimônio da empresa, seus componentes e suas variações. Então, essa técnica é a técnica de elaborar relatórios. É assim que eu forneço informações ao meu pai, que é o meu patrocinador. É assim que a empresa vai fornecer informações à sociedade. E aí a sociedade que recebe informações da empresa é bem ampla, daqui a pouco a gente fala disso. Vamos continuar. Depois de entregar os relatórios ao meu pai, chega a outra etapa. O que meu pai vai fazer? Ele vai verificar se todo gasto que eu tive está relacionado à proposta que ele fez, que é a proposta de estudos. Então ele vai fazer uma técnica de verificação, que é a nossa terceira técnica contábil, a chamada auditoria. E essa auditoria ela vai ser feita onde? Em cima das chamadas demonstrações contábeis. Então vamos lá. Técnica de verificar a elaboração das demonstrações contábeis, no tocante à precisão de suas informações e na adequação às normas e princípios contábeis. Então, o que se verifica quando se fala de empresa está seguindo normas que podem estar estabelecidas em lei, podem estar estabelecidas por órgãos reguladores de atividade, os princípios que são a base da contabilidade. Então isso é muito importante. Se lá no caso do nosso exemplo, do meu pai patrocinando, ele só quer olhar se eu estou cumprindo as regras que ele estabeleceu, aqui quando a gente fala da empresa isso é muito amplo. É lógico, essa técnica contábil é tão importante que ela é estudada num segmento à parte da contabilidade. Ela não é estudada dentro da contabilidade geral, ela é estudada separadamente na chamada auditoria. De tão importante que ela se torna. E para as empresas que têm capital aberto, que no futuro a gente vai definir isso, o que é capital aberto, o que é capital fechado, daqui a pouco a gente fala isso, mas essas empresas que têm capital aberto, para elas é tão importante que elas têm que contratar um auditor de fora da empresa, chamado auditor externo. E quando esse auditor externo diz que as demonstrações estão seguindo todas as normas e padrões, eles estão dando um selo de garantia, vamos por assim dizer, das informações contábeis daquela empresa. Continuando, vem a última técnica, que é o quê? A ideia dessa última técnica é subsidiar a tomada de decisões. Então ela vai trazer elementos para se tomar decisões. Normalmente, elementos esses o quê? Através de índices matemáticos. Então vamos lá. A análise, que é feita em cima das demonstrações contábeis, busca auxiliar a tomada de decisões através da criação de índices, quocientes e da comparação de um elemento de um exercício para o outro e da representação do elemento em relação ao todo em que se insere, entre outros. Então, essa técnica, que também é estudada fora da contabilidade geral, a chamada análise e balanço, ela é muito importante justamente por isso, porque ela vai servir para auxiliar a tomada de decisões. É muito normal, por exemplo, você vai tomar um empréstimo junto a uma instituição financeira. E essa instituição financeira sempre pede seu contra-cheque. Para quê? Para verificar o comprometimento do seu salário. Então, dentro da instituição tem uma regra. Vamos deixar esse cara comprometer X% do salário. Então isso virou um índice. Esse índice de comprometimento vai servir para a instituição financeira tomar a decisão se te empresta ou não. Então, ele é muito importante dentro da contabilidade. É uma outra técnica de muita importância. Tá, falamos sobre as técnicas contábeis, sobre elas não tem mais nada a ser dito. Então vamos para a próxima parte. E aí, pensando em fornecer informações, vamos falar de quem? Dos usuários, que são aquelas pessoas que vão receber as informações. Pessoal, como essa aula é uma aula de noções gerais, a gente vai falar de um aspecto extremamente básico dessa definição. Mas, no bloco seguinte, nós falaremos sobre a estrutura conceitual básica da contabilidade, sobre o estudo formado pelo pronunciamento CPC 0. E aí a gente vai definir o que o pronunciamento CPC 0, que é a grande doutrina da contabilidade, né, os pronunciamentos do CPC, eles vão falar sobre isso. Então a gente, numa outra ocasião, a gente volta a falar sobre isso. Tá? O que é importante, pessoal? Eu estou falando de CPC 0 e me desculpem, né? Algumas pessoas não sabem o que é isso. Existe um órgão, hoje, que cria doutrina dentro da contabilidade. Né? Esse órgão, ele é chamado de Comitê de Pronunciamentos Contábeis. E existe uma série de pronunciamentos. E todos esses pronunciamentos eles ganham um número, de acordo com o assunto que eles tratam. E tem um que trata da chamada estrutura conceitual base. Como a estrutura conceitual básica ela antecede a tudo, foi dado o apelido a esse pronunciamento de pronunciamento CPC, porque é de Comitê de Pronunciamentos Contábeis, 0, porque ele é anterior a qualquer outro. Beleza? Então vamos lá. Quem são os usuários? Né? O receptor dessas informações é chamado usuário e divide-se em dois tipos. Interno. O que é um usuário interno?
Definição. É aquele que recebe a informação a qualquer tempo e de forma que solicita ao contador. Por quê? Porque ele decidirá em nome da própria empresa. Então, o usuário interno é aquele cara que toma decisões em nome da empresa. Se ele toma decisões em nome da empresa, a informação tem que chegar para ele a qualquer momento. Ele não pode esperar. Então, isso é muito importante, essa decisão em nome da empresa. Por exemplo, quem nós podemos botar aqui? O sócio que administra a empresa, os sócios majoritários, os diretores da empresa. E o outro grupo, são chamados usuários externos. Recebe a informação quando for interessante para a empresa, uma das hipóteses. Quando determinado por um órgão regulador ou quando previsto em lei. Ele decide em seu próprio nome. Então eu, por exemplo, sou um usuário externo da Petrobras S.A. Porque a Petrobras S.A. vai colocar suas informações lá e eu vou ler. Ou então eu vou decidir o quê? Nem ler. Também é uma forma de decidir. Então isso é importante para separar quem é o interno de quem é o externo. E uma coisa só importante para a gente terminar esse bloco. Toda vez que a lei ou um pronunciamento criar regras sobre informação, está se apontando para o usuário externo. Porque como o interno decide em nome da empresa, para ele não tem regras. Para ele vai do jeito que ele estabelecer. Então toda vez que a gente falar, isso está na lei, isso está numa decisão de um órgão regulador de atividade, isso sempre é pensando na informação que se dada ao usuário externo. Beleza, pessoal? Assim terminamos esse bloco e daqui a pouco continuaremos. Abraço e até a próxima. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa gravação, né? Vamos então continuar falando de contabilidade geral, dos conceitos, né, das noções gerais de contabilidade e daqueles conceitos, objetos, finalidades e usuários. Lembrando, a gente já falou, né, a definição geral de contabilidade, falamos sobre o controle, tudo que a gente tinha que falar, tudo que pode cair no seu concurso foi falado. Começamos a falar de usuário, pelo menos explicamos a vocês, né? Num outro momento, quando a gente passar para o outro módulo, que é estrutura conceitual, a gente volta a falar de usuário com muito mais informação. E agora, vamos continuar. Primeiro falando do campo de aplicação da contabilidade. Aonde se aplica essa ciência? Então vamos lá. Nosso campo de aplicação vai ser definido como a contabilidade é aplicada nas aziendas. Tá? Essa é a definição mais moderna da contabilidade. O que são aziendas? São patrimônios que sofrem influência de uma gestão. Patrimônios que são administrados. Lógico, eu posso aplicar a contabilidade a qualquer local que tenha patrimônio. Mas no conceito atual, quando o patrimônio não sofre gestão, ele também não sofre modificação. Então, ele não teria que ser o local de aplicação da contabilidade. Ah, Walter, mas lá na minha prova ou no meu exercício caiu isso. O que eu faço? Caiu só patrimônio, não tinha azienda. Marca como resposta certa. Não é que patrimônio esteja errado. A definição mais moderna é que junta a ideia do patrimônio com a ideia de gestão, a presença do administrador. Só isso, lógico. Caiu patrimônio, caiu a azienda é mais completa, eu vou marcar a azienda. Caiu só patrimônio, tá certo também, vou marcar. Não deixa de estar errado. Por quê? Se o objeto de estudos é o patrimônio, eu vou aplicar em qualquer lugar que possua o seu objeto de estudos, isso eu não tenho dúvida. Então, beleza, pessoal? Vamos agora continuar, né, falando sobre a informação. Lembrando, o que é informação? É a finalidade da contabilidade. Então, esse assunto é muito importante. E como eu já falei, a gente vai falar da informação por enquanto, numa noção bem geral, que depois, em outros módulos, a gente vai ampliar. O módulo da estrutura conceitual vai trazer a coisa pela ótica doutrinária. Quando a gente falar da Lei 6.404, a gente também vai trazer sobre a ótica legal. Então é muito importante isso pra gente. Esse conceito hoje é um conceito básico, mas que vai virar um conceito bem amplo. Tá? Pessoal, a informação. Como é que se fornece a informação? A gente já teve ideia disso quando eu falei de técnica contábil, que era aquela história de, ao final de um período de tempo, eu fornecer para o meu pai os relatórios da contabilidade. Então essa é a grande ideia da contabilidade. Essa informação vai chegar ao seu usuário através de quê? Das demonstrações contábeis. E quando se deve fazer demonstração contábil? Então vão estar dito aqui, ó. Ao final de cada período contábil, e eu já falo disso com vocês, a companhia fará as seguintes demonstrações. Então vai trazer uma lista de demonstrações, com o objetivo de fornecer informações aos seus usuários. Pessoal, período contábil. Período contábil. A empresa pode fornecer suas informações anualmente, por determinação da Lei 6.404. A empresa pode fornecer suas informações trimestralmente, por imposição de algum órgão regulador. Por exemplo, a Comissão de Valores Mobiliários, que é um órgão do governo federal, a CVM, ela obriga a toda empresa que por ela é regida a fornecer informações a cada 3 meses. Quem é regido pela CVM? São regidas pela CVM as empresas que possuem capital aberto. Então vamos agora àquela definição que eu tinha prometido para vocês e não tinha dado. Pessoal, essa história de definir uma empresa como capital aberto, e é lógico, em oposição capital fechado, ela tem a ver com a forma pela qual a empresa vende as suas ações. Por exemplo, você pode ser acionista do Banco do Brasil S.A.? Pode. Basta o quê? Ter dinheiro e vontade de comprar as ações. Se eu tenho dinheiro e vontade de comprar as ações, eu vou à chamada Bolsa de Valores, ou ao chamado mercado, e vou comprar as ações do Banco do Brasil S.A. Se qualquer um pode comprar, essa empresa é uma empresa de capital aberto. Aberto para qualquer um. Quem quiser comprar, compra.
Agora, eu tenho aquela minha empresa. Eu não quero qualquer pessoa como sócio. Então eu restringo para quem vender minhas ações. Quando eu restringir, essa empresa passou a ser uma empresa de capital fechado. Só compra a minha ação quem me interessa. Não importa ter dinheiro ou não. Eu posso recusar, por causa dessa minha regra, uma pessoa que tenha muito dinheiro. Então, essa é a ideia. Capital fechado vem de dentro de um ciclo, como o nome diz, fechado. Não é qualquer um que pode ter ações. Capital aberto, qualquer um pode ter ações. Por quê? Porque a ação está disponível para todo mundo. Essa ação é vendida nesse mercado de balcão, na Bolsa de Valores. Para ser uma empresa de capital aberto, é necessário pedir autorização a essa instituição governamental, chamada CVM. Então, a Comissão de Valores Mobiliários precisa regular essas empresas. Então, ela determina que a cada 3 meses, essas empresas devem prestar sua informação. Então, período para fins de informação para a CVM vai ser de 3 meses. Os bancos são regidos, né, por um outro órgão governamental, né, por uma outra autarquia do governo federal, que é o Banco Central. O Banco Central vai criar normas e diz que os bancos têm que fornecer informações a cada 6 meses. Então, de novo, o período para fins de informação dos bancos é 6 meses. Pessoal, como a lógica é a gente trabalhar a contabilidade em concurso pela lei, regra geral, na maioria das provas, o que cai é a visão da Lei 6404. A lei que rege todas as sociedades anônimas do país. Só para a gente falar, né? Nós temos basicamente 2 tipos de empresa. As sociedades anônimas e as chamadas empresas limitadas. O que diferencia uma da outra é a forma de constituição, né? O documento que constitui uma ou outra. Uma sociedade anônima é criada através de um documento chamado estatuto. Uma sociedade limitada é criada através de um documento chamado contrato social. Então, numa você sabe quem são todos os sócios, na outra, como o nome diz, anônima. Você conhece alguns, mas não conhece todos. E aí, existe uma lei, que é a 6.404 do ano de 76, que rege todas essas sociedades anônimas. Então, nesse caso, essa lei vai dizer o seguinte, que esse período é um período de 1 ano. Beleza? Quando a gente voltar a falar da Lei 6404, a gente vai, com mais calma, voltar a falar desse período, porque ele tem um nome todo diferente pela lei. Mas pra gente, período contábil. Voltando, pessoal, isso impede que a empresa faça informação contábil todo mês? Não. Ela pode fazer informação contábil quando ela quiser. Se ela quiser informar a sociedade todo dia, ela pode. Mas ela é obrigada ao final de cada período contábil. Então vamos lá. Primeira das demonstrações, o chamado balanço patrimonial. Uma demonstração extremamente importante, uma demonstração das mais estudadas na contabilidade. Cai muito em prova isso. A gente vai ter mais na frente módulos falando sobre cada demonstração e aí a gente vai detalhar esse balanço patrimonial. O que tem de interessante a gente saber hoje? O balanço patrimonial, ele vai refletir o patrimônio da empresa no final de cada período, no último dia de cada período. Então o balanço patrimonial, ele não mostra o que evoluiu durante um período e o outro. Ele mostra o momento, ele mostra aquele dia. Por isso, ele é associado a uma fotografia. Não mostra como se chegou ali, e sim como está naquele momento. De todas as demonstrações que a gente vai colocar aqui, é a única que é estática. Todas as outras são demonstrações dinâmicas. Mostram durante um período. Essa não, mostra só aquele momento. Segunda demonstração, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. E eu coloquei aqui, ou a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Por quê? A gente vai ver quando estudar a Lei 6404. A lei impõe essa demonstração como obrigatória. Mas os pronunciamentos emitidos pelo CPC, em particular o pronunciamento de número 26, que fala de demonstrações contábeis, coloca essa demonstração como obrigatória. Ah, Walter, então o pronunciamento está contrariando a lei? Não, porque a própria lei vai ter um artigo dizendo que a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados poderá ser substituída pela demonstração das mutações do patrimônio líquido. Então o pronunciamento, ele está exigindo uma coisa que é permitida pela lei. Ele não está ferindo a lei em momento algum. O que eu tenho que tomar cuidado numa prova de concurso, que é o nosso objetivo? Se ele botar lá no enunciado da questão, de acordo com a lei 6.404/76, essa demonstração é obrigatória. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Ela é obrigatória. A de baixo, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, ela vai ser substitutiva pela lei. Agora, se ele bota genérico, o que eu espero que apareça como resposta? Demonstração das mutações do patrimônio líquido. Uma outra coisa muito importante quando isso cai em prova é, normalmente quando eles citam as demonstrações contábeis, eles vão separando cada uma delas por ponto e vírgula, né? Estão fazendo uma citação. Quando eles botarem essas duas na mesma opção, elas não podem estar separadas por ponto e vírgula. Por quê? Porque não são as duas exigidas. Exigida é apenas uma das duas. Então elas vão ter que estar ligadas na sua resposta sempre pelo ou. Ou tem as duas, ou tem uma delas só. Mas não vai poder citar como se fossem demonstrações diferentes. Por exemplo, caiu numa questão. São demonstrações que a empresa tem que fazer ao final de cada período. Balanço patrimonial, ponto e vírgula, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, ponto e vírgula, demonstração das mutações do patrimônio líquido. Está errada. É uma ou outra. Porque quando ele está separando por ponto e vírgula, parece que 3 demonstrações são exigidas. Quando na realidade são 2 exigidas. Então isso está errado. Elas só podem estar juntas se elas estiverem ligadas pelo ou. Senão só poderá uma delas estar como certa.
Beleza? Tomar cuidado com isso. Pessoal, uma outra coisa importante na contabilidade, e isso, vocês já viram até pelo início da minha explicação, né, lá do início da aula, quando eu comecei falando um monte de vezes sobre CPC, 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 sem definir, depois eu voltei a definir, é que a contabilidade tem o hábito, quando as palavras são muito grandes, quando as expressões são muito grandes, a sempre trabalhar com siglas. Então, por exemplo, você vai pegar várias situações em que vai estar escrito DLPA, para designar essa demonstração. Você vai pegar várias situações em que vai estar escrito DMPL, para designar essa aqui. E a gente vai usar isso normalmente. Por quê? Porque é um padrão de sigla que está definido dentro da contabilidade. Então, até por um ato falho, na hora da explicação, posso virar para vocês e esquecer e falar assim, nada é LPA. Então, você já tem que fazer essa referência. Eu agora defini por extenso, mas muito provavelmente em algum momento eu não vou usar a definição por extenso. Então, guardem que isso é importante para a gente na contabilidade, tá? Continuando, a terceira demonstração é a chamada demonstração do resultado do exercício, que também vai ganhar uma sigla, né? DRE. De novo, outra demonstração, como as duas de cima, dinâmicas, como eu já falei, a única estática é o balanço patrimonial. Próxima definição, próxima demonstração, a demonstração dos fluxos de caixa. Essa aqui é importante dizer o seguinte para vocês. Lógico, também quando eu voltar a falar da lei, a gente vai voltar a bater nesse ponto. Ela não é uma demonstração que todas as empresas vão fazer. Existe um grupo de empresas, que são as sociedades anônimas de capital fechado, que podem decidir se fazem ou não, mas com uma condição. O patrimônio líquido dessas empresas de capital fechado tem que ser inferior a 2 milhões de reais. Eu não coloquei isso aqui agora, por quê? Porque como isso é uma determinação legal, quando a gente falar da Lei 6404, eu vou voltar a falar disso. E lá vai estar escrito que essa demonstração obrigatória, essa demonstração contábil não é obrigatória para companhias fechadas, cujo patrimônio líquido seja inferior a 2 milhões de reais. Beleza? E a última das demonstrações é a demonstração do valor adicionado. Mas aí a própria definição já vai dizer para quem ela é uma demonstração de natureza obrigatória. Só para a companhia de capital aberto. Definição essa também trazida da Lei 6404. Tá? Então, lembrar, Lei 6.404 fala de que tipo de sociedade? Chamada sociedade anônima, que pode ser dividida em dois tipos, falamos isso ainda há pouco, de capital aberto e de capital fechado. Se ela for uma sociedade de capital aberto, ela obrigatoriamente tem que fazer a demonstração do valor adicionado, que a gente vai passar a chamar de DVA. Se ela for uma empresa de capital fechado, ela faz se quiser. Torna-se para ela uma demonstração facultativa. Lembrando, estamos falando dessa definição, por enquanto, em cima da ótica legal, da ótica da Lei 6.404. Continuando. Vamos falar agora sobre o nosso objeto de estudos. Agora chega aquela parte que tem muito assunto para falar e que é muito interessante para a gente nessa primeira parte. O que é o patrimônio? Afinal de contas, eu defini um monte de coisa. Eu defini que esse objeto é o objeto a ser estudado. Eu defini que a gente tem que controlá-lo, que as informações baseiam-se nele. E o que é esse cara? Então vamos lá para a definição. Patrimônio é um conjunto de coisas. Que coisas são essas? Bens, que podem ser tangíveis ou intangíveis. Walter, eu não tenho a menor ideia do que é isso. Gente, tangível é uma coisa que você pode tocar, o apagador. Intangível é uma coisa que tem valor para a empresa e você não pode tocar. Por exemplo, uma patente, uma marca. Você não pode tocar a marca da empresa, você não pode tocar a patente da empresa. Então esses são elementos intangíveis. Mas como eles trazem valor para a empresa, vão fazer parte do patrimônio. O que mais tem nesse conjunto? Direitos. Direito que você tem de receber de alguém. Direito que você tem em relação a uma pessoa. E também as obrigações. Então, patrimônio é um conjunto formado por bens, tangíveis ou intangíveis, direitos e obrigações da empresa. Agora, um cuidado que a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia de bem, direito e obrigação. Por quê? A gente tem uma definição na contabilidade que patrimônio é um conjunto de bem, direito e obrigação. Legal. Obrigação vamos esquecer, mas bens e direitos é uma coisa importante. Por quê? Porque, na realidade, quando eu falo de bem, eu estou falando de direito que eu tenho sobre uma coisa. Que o direito civil vai chamar isso de direito real. Direito é o direito que eu tenho contra uma pessoa, que o direito civil vai chamar de direito pessoal. A gente viu, nesse nosso tempo de trabalho de concurso, uma banca, uma vez, que colocou uma questão assim. Os direitos reais e os direitos pessoais fazem parte do patrimônio da empresa. Fazem parte do patrimônio da empresa? Fazem. Por quê? Direito real é direito sobre a coisa. Direito sobre a coisa é o que a gente na contabilidade chama de bens. Direito pessoal é o direito em relação a uma pessoa, que na contabilidade a gente chama de direito. Então, beleza, pessoal? Depois a gente volta a comentar essa questão mais daqui a pouco. Vamos encerrar nosso módulo por aqui. Daqui a pouquinho a gente continua falando desse assunto, patrimônio, que é bem abrangente. Beleza, pessoal? Abraço. Até daqui a pouco.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então continuar a falar de contabilidade geral, continuar no tema noções gerais, falando de conceitos, objeto, finalidade e usuário. Lembrando, né, no último momento a gente estava falando do patrimônio, falou que o patrimônio era um conjunto formado por bens, direitos e obrigações. Então vamos continuar desse tema. Então lembrando, a gente falou que o patrimônio era um conjunto de bens tangíveis, bens, direitos e obrigações da empresa. Então, a partir daí, vamos lá. Os bens e direitos formam a parte positiva do patrimônio. As obrigações formam a parte negativa do patrimônio. E a gente vai dizer que a contabilidade criou uma figura na qual seriam colocados esses elementos. Então, pessoal, o que acontece? A gente vai pegar esses elementos que formam o patrimônio e colocar nesta figura, que a gente vai ver agora. E aí a gente vai comentar mais sobre isso. Então, vem lá a figura, tá? É uma figura gráfica, né? Aqui, mais ou menos um retângulo, onde eu tenho um lado inteiro, o outro lado dividido em duas partes. Os bens mais os direitos, ou seja, aquilo que tem efeito positivo no nosso patrimônio, foi colocado do lado esquerdo da figura. O que tem efeito negativo foi colocado do lado direito da figura, na parte de cima. E o que seria isso aqui? Aí vamos lá. O que é aquela parte de baixo? A setinha apontando. Essa parte representa graficamente a diferença entre bens, direitos e obrigações. Então, quando eu pego bens mais direitos e tiro as obrigações, isso é o que sobra. Isso é o que sobra no patrimônio da empresa depois de deduzidas as obrigações. A isto vamos chamar de situação patrimonial líquida. Então, olha só, pessoal. A situação patrimonial líquida da empresa seria a soma de bens e direitos menos as obrigações da empresa. Então, agora nós vamos definir esses elementos aqui. Na realidade, nós vamos dar nome para o grupo onde ficam os bens e direitos, para o grupo onde ficam as obrigações e a situação patrimonial líquida. Mas antes disso, só um comentário, né? Se bens mais direitos menos obrigações é o que sobra para a empresa, isso que sobra para a empresa, na realidade, pertence a quem? Aos donos da empresa, aos sócios. Então, esse pedacinho aqui representa aquilo que a empresa deve para os seus sócios. Agora, cuidado, tá? Por quê? Quando eu falo aquilo que a empresa deve para os seus sócios, é pensando que o sócio está agindo como sócio. E o que o sócio que age como sócio faz? Pega seu recurso e coloca na empresa. É o chamado capital da empresa, o investimento inicial dos sócios. Então, aqui seria o investimento inicial dos sócios, mais todos os ganhos que a empresa teve durante um período temporal. Aqui são obrigações que eu tenho com as pessoas que não são sócios ou quando o sócio age de uma forma que qualquer um pode agir. Por exemplo, eu tenho uma empresa e resolvo emprestar dinheiro para a minha empresa. Quando eu empresto dinheiro para a minha empresa, é uma coisa que só o sócio pode fazer? Não. A empresa pegou comigo, mas podia pegar com qualquer pessoa. Então, nesse caso, essa dívida que a empresa tem comigo, Walter, sócio, está aqui em cima. Beleza? Só para separar. Por quê? A dívida com o sócio que vai estar aqui embaixo é só quando o sócio está atuando na função de sócio. Então, continuando. Esse lado, formado pelos bens e direitos, ganha o nome de ativo. Por quê? Porque a empresa exerce a ação sobre seus bens e direitos. Ela decide o que fazer com eles. Como ela exerce a ação, a gente diz que esse lado é o lado do ativo. O outro lado, lógico, é o lado do passivo. Eu vou sofrer a ação. Aqui em cima, principalmente. Eu vou ser cobrado por quem financiou a empresa. O ativo tem alguns sinônimos. Um dos sinônimos é patrimônio bruto. Por quê? Porque é o pedaço do patrimônio que ainda não sofreu desconto. Então é lógico, se eu pego o patrimônio e faço os descontos, o que sobra vai ser para a gente o patrimônio líquido. Daqui a pouco a gente coloca ali. E lado passivo? As obrigações da empresa, que formam o passivo, vão ter como nome, por exemplo, passivo exigível. Por quê? Para diferenciar a parte de cima da parte de baixo. Os terceiros vão cobrar da empresa, por isso o passivo é exigível. Os sócios, como estão fazendo investimento, tendem a não cobrar da empresa. E aqui embaixo, a situação patrimonial líquida, como nós falamos, né? É o patrimônio bruto menos as obrigações. Então a gente vai chamar isso de patrimônio líquido. E aqui um comentário importante, pessoal. Para alguns autores, situação patrimonial líquida nem sempre é sinônimo de patrimônio líquido. Para esses autores, patrimônio líquido só é uma expressão usada quando o valor for maior ou igual a zero. Situação patrimonial líquida é uma denominação que eu posso usar para qualquer valor. Então, isso é importante para a gente. Continuando. Também temos como sinônimo aqui capital próprio. Por quê? Porque é um capital que a empresa vai pegar e que toda empresa tem, porque é um capital que vem dos seus sócios. Então, é um capital próprio para qualquer empresa. E aqui em cima, nós temos um capital que vem de pessoas estranhas à empresa. Poderíamos chamar de capital alheio, mas o nome que mais aparece na prova é capital de terceiros. Então, situação patrimonial líquida tem como sinônimos patrimônio líquido e capital próprio. As obrigações, né? Parte de cima do passivo, tem como
sinônimos, passivo exigível e capital de terceiros. A gente vai ver quando falar também de estrutura conceitual básica, daquele CPC que eu já citei várias vezes nesse início, que é um entendimento um pouquinho diferente dessa ideia daqui. Essa ideia aqui está baseada na lei, que define que o passivo seria tudo isso aqui. Tá? Continuando, e o ativo? O ativo também pode ser chamado de capital aplicado. Por quê? A empresa pega dinheiro com os seus sócios no início, ou pega dinheiro necessariamente não, né? Ou é financiado por terceiros, e todo o financiamento que ela arruma dos sócios ou de terceiros, ela usa na aquisição de bens e direitos. Então, por exemplo, uma empresa começa, o sócio vai lá dar dinheiro para a empresa. Aparece um bem do lado de cá, e para não desequilibrar, aparece aqui, dentro do patrimônio líquido, uma conta, um elemento que vai representar uma dívida da empresa com os sócios. A empresa tomou dinheiro emprestado, vai aparecer aqui uma dívida, ao mesmo momento vai aparecer de novo o dinheiro aqui. A empresa comprou a prazo, aparece um bem aqui, e aparece do lado de lá uma obrigação de pagar por aquilo. Então, para que isso aqui se mantenha igual, que a gente vai comentar, é necessário isso toda hora, né? Essa dualidade, essa movimentação de pelo menos dois elementos. Aqui em cima, os ativos, então, é onde eu uso o recurso, por isso a gente chama de aplicações. O passivo é de onde vem o recurso, por isso a gente chama de origens. Essa figura extremamente importante é uma figura que pressupõe a igualdade matemática dos seus dois lados e que cuida do patrimônio da empresa. Portanto, essa figura é o nosso chamado balanço patrimonial. Por que esse nome, né? Balanço pela ideia de igualdade entre os lados. Essa lógica da igualdade, ela sempre tem que acontecer na contabilidade. Patrimonial, porque ele cuida do patrimônio da empresa. Então, uma coisa importante é, os bens e direitos que você registra na contabilidade da empresa têm que ser iguais, em valor, às suas obrigações, mais a sua situação patrimonial líquida. Isso é o que a gente, no jargão contábil, chama de fechar balanço. O que é fechar balanço? É fazer com que este lado, o lado esquerdo da figura, seja igual ao lado direito. Então, pessoal, vamos continuar aqui, né? Agora trazendo essa ideia da igualdade através de uma equação, que a gente chama de equação fundamental do balanço. E o que essa equação do fundamental do balanço vai trazer para a gente? Vai trazer que o ativo, que eu vou passar a representar pela letra A, menos o passivo exigível, que eu vou representar pela sigla PE, tem que ser igual ao patrimônio líquido, que eu represento pela sigla PL. Então, usando as siglas, A menos P é igual a PL. Ou, aí, eu vou rearrumar guardando os lados que esses elementos têm que estar do patrimônio. Do lado direito, tem apenas o ativo. Do lado esquerdo, o passivo exigível mais o patrimônio líquido. E alguns comentários sobre essa equação. Primeiro, em algumas situações e alguns livros, a gente não vai ver o PE, vai ver apenas P. Se você vir o P junto de PL, tá certo. Beleza? Se aparecer PE, também tá certo, não tem nada demais. Porque, como eu falei para vocês, né, na lógica da lei, passivo seria o lado todo da figura, o lado direito todo da figura de vocês que estão olhando. Mas, alguns autores vão usar como passivo apenas a parte de cima. Então, às vezes, na equação aparece A igual a P mais PL. Tá certo, tá bom, pessoal? Outra coisa que a gente deve comentar, essa história do PL. Lembrando, o mais indicado seria usar, para alguns autores, SPL e não PL. Por quê? Justamente por isso. Porque patrimônio líquido, para essa minoria de autores, tem que ter valor igual ou maior que zero. Quando o valor desse patrimônio líquido, que é uma diferença entre ativos e passivos, fosse negativa, você deveria chamar de situação patrimonial líquida. Então é importante a gente saber isso. Tá? Toda prova vai cair isso? Não. Mas, de novo, se a prova for uma prova doutrinária, pode cair o cara tratando, né, o autor, o examinador, tratando situação patrimonial líquida como se fosse diferente do patrimônio líquido. E só um comentário, né? Vocês lembram que ainda há pouco eu falei aquela história de um autor definir na prova que, ao invés de chamar de bens e direitos, a gente deveria chamar de, ou deveria não, ele chamou de direitos reais e direitos pessoais? Nessa mesma prova, nessa mesma questão, tinha uma situação que ele botava. A diferença entre o ativo e o passivo chama-se de patrimônio líquido, ou será igual a patrimônio líquido. E ele pedia para marcar que estava certo. Então, numa ele botava assim: os direitos pessoais mais os direitos reais, ou os direitos pessoais e os direitos reais, formam o ativo patrimonial. Pessoal, vamos lembrar, o ativo patrimonial é conjunto de bens e direitos. Bens eu posso chamar de direito real. Direito é o direito pessoal. Então, sim, direito real e direito pessoal formam um ativo patrimonial, está perfeito. Aí ele bota: a diferença entre ativo e passivo será chamada de patrimônio líquido. Não estaria errado, está aqui. Mas aí ele deu isso como errado porque, baseado no que eu comentei, alguns autores dizem que essa diferença só pode ser chamada de patrimônio líquido se essa diferença der
positiva ou igual a zero. Como há a possibilidade dessa diferença dar negativa, e a gente vai ver daqui a pouco, o ideal seria chamar de situação patrimonial líquida e não de patrimônio líquido. Agora, é aquele detalhe do detalhe. Mas como caiu em prova de concurso e nosso objetivo é esse, a gente tem que comentar. Continuando, vamos agora falar dos valores que os elementos patrimoniais podem ter. Então, vamos começar pelo ativo. O ativo pode ser maior que zero? Pode, não há problema nenhum. O ativo pode ser igual a zero? Sim, é raríssimo, mas pode, a empresa não ter ativo. O ativo pode ser menor que zero? Não. Ou seja, o ativo só pode ter valores positivos ou iguais a zero. Passivo pode ser maior que zero? Sim. Passivo pode ser igual a zero? Sim. O passivo pode ser menor que zero? Não. Você não pode ter um passivo negativo. Ah, Walter, mas vamos voltar lá para aquela história do ativo negativo. Eu tenho dinheiro lá na minha conta corrente. Isso está no ativo? Tá. Dinheiro que você deposita em conta corrente está no seu ativo. É um direito patrimonial. Ah, mas eu usei o dinheiro do banco. Eu usei o limite do cheque especial. Então meu saldo está negativo. É verdade. Teu saldo está negativo. Mas o que acontece, pessoal? O seu saldo negativo não é um ativo para você. Porque a partir do momento que você usa dinheiro do banco, você está se financiando de um recurso de terceiros. Você está assumindo uma obrigação. Então, quando você passa do teu saldo e usa o cheque especial, você passou a ter uma dívida com o banco. O seu saldo bancário é zero e você passa a ter uma dívida daquele valor que você usou que não era seu, que pertencia ao banco. Então, na realidade, assim, o banco está te oferecendo um empréstimo sem exigência nenhuma. Isso é o cheque especial. Você precisou, você vai lá e usa. Aí você passa a ter uma obrigação. E é tão empréstimo que você paga juros e IOF pela operação. E o terceiro elemento, a situação patrimonial líquida. Ela pode ser maior que zero? Sim. Toda vez que eu tiver um ativo maior que o passivo, já que a situação patrimonial líquida é a diferença dos dois, ela vai ser maior que zero. Pode ser igual a zero? Sim. Toda vez que eu tiver um ativo igual a um passivo, isso aqui vai ser zero. Ela pode ser menor que zero? Sim. É o único elemento patrimonial que pode ter valor negativo. E quando isso vai acontecer? Toda vez que o ativo seja maior do que o passivo exigível. Continuando, né? A gente tem esses valores atribuídos aos elementos patrimoniais e a gente vai dar nomes à situação patrimonial líquida em função desses valores. Então vamos lá para a nossa próxima. Nomes dados à situação patrimonial líquida em função do valor assumido. Primeiro, situação patrimonial líquida maior que zero. Quando acontece isso? Quando o ativo for maior que o passivo exigível. Que nomes eu dou? Por exemplo, eu vou dizer que essa situação patrimonial líquida é positiva. Eu vou dizer que essa situação é favorável à empresa. Eu vou dizer que essa situação é superavitária. Eu vou dizer que essa situação, tem um outro nome que a gente não botou aí, quer dizer que essa situação é uma situação ativa. Por que eu não botei esse nome aí? Porque esse nome quase não me lembro de ter caído em prova. Mas está nos livros. Então vamos colocar aqui. A situação também pode ser chamada de ativa. Por quê? Há uma supremacia do ativo em relação ao passivo. Então eu posso dizer que essa situação patrimonial é ativa. Depois, a situação patrimonial líquida é igual a zero. Quando o ativo é igual ao passivo exigível. Que nomes eu posso dar isso? Situação nula ou situação compensada. O que ele pode fazer com vocês na prova? Ele dizer, uma empresa, quando a situação patrimonial líquida é positiva, possui ativos maiores que o passivo exigível. Ou ativos maiores que o passivo. Então, isso é o que ele pode fazer. Linkar o nome da situação com quem? Com o valor dos elementos do ativo e passivo. Continuando, a última. Situação patrimonial líquida menor que zero, ativo menor que o passivo exigível. Ela vai ser dita negativa, vai ser dita desfavorável, vai ser dita deficitária e vai ser dita passiva. Ainda há o próximo nome, que é o nome que mais aparece. Situação de passivo a descoberto. Pessoal, então, terminada essa parte, vamos fazer mais uma pausa. Daqui a pouco a gente começa a falar de representação gráfica. Abraço, até o próximo bloco. Olá pessoal, tudo bem? Vamos voltar aqui falando ainda sobre noções gerais, conceito, objeto, finalidade e usuário, nossa quarta parte, né? Vamos falar agora sobre a representação gráfica dos estados patrimoniais. Pessoal, o que é isso? Fazer representação gráfica dos estados patrimoniais. Lembrando, o balanço patrimonial ele tem que se manter em equilíbrio. Essa representação gráfica ela vai trazer para a gente 5 situações em que a gente vai representar a relação entre esses elementos patrimoniais: ativo, passivo e patrimônio líquido. Então vamos lá para a primeira forma de representação. Então, está aqui um balanço patrimonial. Na realidade, não é um balanço, e sim a representação gráfica. No lado esquerdo, eu tenho um ativo. Nesse caso, do lado direito, eu tenho a situação patrimonial líquida. Então, a gente está dizendo que, graficamente, o ativo é igual à situação patrimonial líquida. Então, a gente está dizendo que essa empresa possui um passivo exigível igual a zero. Quando isso pode acontecer? Quando a empresa pode não ter dívida com o terceiro? Normalmente, quando ela é criada.
Vamos supor que os sócios chegaram na empresa e colocaram aqui um capital, que a gente vai chamar de capital social, no valor de 100 mil. Aí a empresa recebe esse capital na forma de dinheiro, 100 mil. Então, nessa situação, o ativo formado pelo bem dinheiro vale 100 mil e o passivo, o patrimônio líquido formado pelo capital social também vale 100 mil. Quando isso deve acontecer? Exatamente nesse momento, onde o sócio começa a empresa e coloca o seu dinheiro. Então a gente vai chamar esse gráfico de gráfico normal, desde que seja na constituição da empresa. E depois, quando a empresa começa a funcionar, isso já tende a não ficar assim. Dificilmente uma empresa será financiada só pelo sócio, até porque isso não vale a pena, ela não cresce. Partindo ainda dessa ideia que tinha esse dinheiro e tinha esse capital social, vamos fazer a nossa segunda representação. Agora eu tenho aquela divisão padrão do balanço. Lembrando, isso não é um balanço, é uma representação gráfica. Então eu tenho um ativo aqui, tenho o passivo ali. Então, graficamente, a figura tem um ativo maior do que o passivo. Minha situação patrimonial líquida na representação, ela é como se a peça que faltasse no quebra-cabeça para dar o equilíbrio. Como esse lado está superior a esse, para mostrar o equilíbrio, a situação patrimonial líquida tem que estar desse lado. Está lá, situação patrimonial líquida. Vamos botar aqui a continuidade do nosso exemplo numérico. Vamos supor agora que a nossa empresa comprou 3 veículos por 100 mil cada um. 100 não. 120 mil cada um. Veículo caro, veículo bom. Então aqui, a empresa que já tinha um dinheiro de 100 mil, resolve comprar a prazo 3 veículos. E cada um desses veículos vale 120 mil. Então meu ativo está valendo 220. Só que para ter esses veículos, como foi a prazo, a empresa assumiu o quê? Uma dívida. Então lá no passivo vai aparecer uma obrigação ou uma dívida do valor dos veículos que ela financiou. E lá no patrimônio líquido continua o nosso capital social com valor de 100 mil. Então nós temos aqui uma situação que vai ser a mais comum de ser vivida na empresa. Aquela situação em que o ativo é maior do que o passivo exigível e ainda tem um valor no capital social. Por isso a gente chama essa situação de situação normal para as empresas. Vamos agora passar para mais 2 representações gráficas, já que a gente tem 5 formas de representar graficamente as situações vividas pela empresa. Então, próxima forma, temos de novo a divisão em 2, ou seja, um elemento da nossa contabilidade não vai estar presente. Temos o ativo aqui presente, temos do lado de lá o passivo exigível. Então, isso quer dizer que a situação patrimonial líquida vai ser igual a 0. Vamos supor o quê? Que aqueles 100 mil que estavam lá de dinheiro foram furtados. Então, agora, o dinheiro no ativo passa a valer 0. A gente tem lá os veículos com valor de 120 mil. Eu errei aquela hora, né? Eu falei que cada veículo custou 120 e botei 120, então cada veículo custou 40, vamos corrigir isso. E temos um passivo aqui, uma obrigação, no valor de 120. Por quê, pessoal? O furto dos veículos representa, o furto do dinheiro representa uma redução do patrimônio da empresa. Essa redução, ela vai ser estampada como ajuste do patrimônio líquido. Como o capital social valia 100 mil e 100 mil foram roubados, o patrimônio líquido tem que ser reduzido de 100 mil. Então, se a gente tivesse com balanço patrimonial aqui, não a representação gráfica, e sim o balanço, a gente teria o seguinte. Ativo. Veículos valendo 120. Obrigações valendo 120. Teria o capital social valendo 100. E aqui embaixo a gente teria 100 mil, que a gente, por enquanto, vai dizer que é uma perda. No futuro, a gente fala em outra ocasião, que isso vai ter um nome, tudo diferente. Mas hoje a gente está chamando de uma perda, que foi decorrente do furto. Então o patrimônio líquido aqui está valendo 100 menos 100, 0. Detalhe, pessoal, negativo na contabilidade fica sempre, na demonstração contábil, num par de parênteses, para dizer que o valor é negativo. Então, se você observar algum balanço patrimonial de alguma empresa e aparecer com parênteses, é para dizer que aquilo é um valor negativo dentro daquele grupo onde está aquele elemento. Tá? Então vamos apagar aqui. E como é que a gente chama essa situação? Pessoal, é uma coisa interessante na contabilidade. A gente sabe que quando a gente tem um valor qualquer, para ele ficar negativo, ele tem que passar pelo 0. Mas na contabilidade é muito difícil esse valor ser exatamente igual a 0, no caso do patrimônio líquido. É mais fácil ele virar negativo direto do que passar pelo 0. Chegar a ser igual a 0. Então a gente vai chamar essa situação de anormal. Ser 0 não é uma coisa normal. A próxima situação, a gente tem uma divisão um pouco diferente.
Por quê? Eu não havia visto nenhuma vez esse lado esquerdo dividido. E se você falar de balanço patrimonial, você nunca verá isso aqui. Tá? Isso aqui só acontece porque eu estou fazendo representação gráfica. No balanço não acontece. Na representação gráfica, eu tenho um ativo, passivo. Graficamente, o ativo é desse tamanho, o passivo é desse tamanhão. Então eu estou mostrando que o passivo é maior do que o ativo. Portanto, a situação patrimonial líquida vai ser negativa. E lembrando da representação gráfica, a situação patrimonial líquida não é a peça para fechar o quebra-cabeça. E o quebra-cabeça não é a figura de igualdade entre os dois lados. Então essa peça que falta tem que ser encaixada aqui. Por isso, a situação patrimonial líquida vai para ali. Quando eu estou usando a situação patrimonial líquida desse lado, eu estou afirmando que esta situação patrimonial líquida é menor do que zero. Cuidado, só vale na representação gráfica. No balanço patrimonial, a situação patrimonial líquida continuaria desse lado, só que com valor negativo. Para a gente chegar a isso, vamos imaginar que foi roubado um dos veículos. Então o ativo passa a ter agora 2 veículos. Cada um custou 40, então esses veículos vão valer 80. Mas a empresa continua com uma dívida de quanto? 120. Então o passivo é maior do que o ativo. Isso quer dizer que a situação patrimonial líquida vai ter um valor negativo de 40. Que aqui não aparece como negativo, porque eu estou falando de representação gráfica. Se eu pegasse o balanço patrimonial, vou usar esse pedacinho aqui, vou usar sem botar os nomes dos elementos, só para a gente mostrar. No balanço isso apareceria assim, ó, 80 mil, 120 mil, menos 40. Isso é como apareceria no balanço. Na representação gráfica, a situação patrimonial líquida passa a ficar do mesmo lado do ativo. E quando isso pode acontecer? Quando a situação patrimonial líquida for negativa. Aí, teve uma vez uma prova de concurso, onde o examinador falou em representação gráfica dos estados patrimoniais. E fez essa representação. Ó. É possível essa representação gráfica? Lembrando, quando eu mudo a situação patrimonial líquida de lado, em relação ao lado original dela, é porque ela virou negativa, não é isso? Aqui eu estou mudando o passivo de lado. O que isso quer dizer? Que o passivo virou negativo. Mas vamos lá para a nossa condição de existência. O passivo pode ter valor negativo? Não. Então, essa representação gráfica não pode acontecer. É inconcebível de ocorrer na prática. Na prova ele pedia para a gente apontar uma que era inconcebível, e era exatamente essa. Então, continuando, qual nome eu vou dar para isso aqui? Esse gráfico ganha o nome de passivo a descoberto. Por quê? Porque se eu fosse pagar as dívidas da empresa, a gente conseguiria pagar dívidas apenas na região achurada. Se eu consigo pagar dívidas, é porque eu possuo cobertura financeira. Então, para esse pedaço do passivo de cima, a gente tem cobertura. Para o pedaço do passivo de baixo, a gente não possui cobertura. Como não possui cobertura, ele está a descoberto, sem cobertura. Por isso que a gente chama de passivo a descoberto. E a última representação gráfica, continuando nessa toada nossa, é uma representação gráfica em que nós temos situação patrimonial líquida igual a passivo exigível. O que quer dizer isso? Que o ativo é igual a zero. Essa empresa aqui já foi pro sal, né? Se na situação anterior ela já estava mal das pernas, e a gente chama de situação pré-falimentar, aqui ela está esperando a falência ser decretada, para oficializar o seu fim. Ela tem dívidas, vamos supor que a empresa já estava mal, resolveu pegar aqueles 80 mil que tinha de veículo e pagar a dívida. Devolver o veículo para pagar a dívida. Só que a dívida era de 120, o veículo valia 80. Então ela continua com uma obrigação no valor de quanto? 40. E a situação patrimonial líquida, que tinha inicialmente um capital de 100 e teve perdas, primeiro pelo furto de 100 e depois pelo roubo do veículo de mais 40, passou a valer 40. É lógico que, lembrando, na representação gráfica eu não faria isso. Eu colocaria assim, obrigações de 40, situação patrimonial líquida de 40. Lá no balanço, como é que ficaria? Vamos usar aqui a lateral. No balanço ficaria assim, ó. 40 de obrigações e menos 40 de patrimônio líquido. Então, valeria zero esse lado e valeria zero esse lado. Pessoal, essa é a situação que a gente não deve vivenciar na contabilidade, como eu falei, é muito estranha, é muito difícil, e ela vai ser chamada de situação anormalíssima. Então, dessa parte, o que é importante a gente guardar? Dessa parte é importante a gente guardar, por exemplo, graficamente falando, um dos elementos pode mudar de lado. Que elemento é esse? A situação patrimonial líquida.
Porque pela condição de existência é o único elemento que pode ter valor negativo. Então você pode mudar de lado esse elemento. Segunda coisa, você deve, na representação do balanço, manter a situação patrimonial líquida sempre do lado esquerdo. Quando ela fica negativa, ela passa a ficar entre parênteses para indicar que ela é negativa. Para indicar que naquele momento, tudo que foi investido pelo sócio está perdido. Que o sócio, inclusive, está devendo, mas a contabilização aqui não é do sócio, é da empresa. Até porque você não poderia necessariamente cobrar isso aqui do sócio, mas aí é direito, a gente não vai entrar nesse mérito, pelo menos hoje. Então, pessoal, isso é para dizer que a empresa hoje tem um ativo que não vale nada e que ela tem dívida de 40 mil e que essa empresa está numa situação muito ruim. Não sobraria nada para passar para o sócio. Beleza, pessoal? Então agora terminamos por aqui e voltaremos depois fazendo umas questõezinhas de concurso sobre esse tema que a gente tratou nessa parte 1. Abraços, até daqui a pouco. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Walter Ferreira, estamos aqui para falar de contabilidade geral, né? Estamos falando da teoria e estamos falando de contabilidade de noções, conceitos, objetos, finalidade e usuário. Estamos aqui na nossa quinta parte desse bloco e nessa parte nós vamos só fazer exercícios sobre os assuntos já falados. O que é interessante é que você, antes de pegar essa parte, faça uma revisão sempre, para poder fazer essa parte sabendo o que a gente já falou. Então vamos lá, só para fixar, né? Primeira questão, IDIB, Conselho Regional de Farmácia, 2018. O patrimônio é definido como? Vamos lembrar, né? Quando a gente fez a definição, a gente falou, patrimônio é um conjunto de coisas. Que coisas são essas que formam o patrimônio? Bens, direitos e obrigações. De quem? De uma entidade ou de uma pessoa física. Então, patrimônio é definido como? O conjunto de bens tangíveis e intangíveis de propriedade de uma empresa? Não. Primeiro, não são conjunto de bens, né? Não forma nem o ativo, porque o ativo é conjunto de bens e direitos. Então essa aqui está incorreta, né? A gente depois vai falar que você não precisa nem da propriedade, mas aí numa aula mais à frente. São bens da empresa utilizados para atendimento de seus objetivos. Não. Lembrando, patrimônio é conjunto de quê? Bens, direitos e obrigações. Então, quando ele fala que são só bens, ele basicamente está repetindo o que está em cima. São bens, valores e as obrigações com sócios e terceiros. Bens, mas são direitos, não valores. Os bens têm valores. E aí você, quando coloca valores aqui, está cometendo um erro. E na letra D ele fala conjunto de bens, direitos e obrigações pertencentes a uma determinada entidade. Esse é o gabarito da questão. Então vamos marcar nessa questão a letra D de dado. Legal? Vamos lá? Agora uma questão da IADES, né? Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal. A contabilidade é uma ciência social que se caracteriza por estudar objetos, fenômenos e atos decorrentes da ação humana, chamados fatos contábeis. Comentamos isso com vocês. O que é um fato contábil? É qualquer fato que afete o patrimônio da empresa. Que afetam diretamente o respectivo objeto de estudos. E aí lembrar, o que é o objeto em que eu vou estudar a contabilidade? Eu estudo a contabilidade pensando no quê? No patrimônio. O patrimônio é o objeto de estudos da contabilidade. Cuidado, esse tipo de questão vira e mexe cai em prova. Ele tenta sempre confundir a gente entre objeto e objetivo. O objeto de estudos é o patrimônio, que pode ser de uma pessoa física ou jurídica. O gabarito é a letra A. Na letra B ele fala de produtividade dos insumos. Na letra C ele fala de eficiência na alocação de recursos. Na letra D ele fala de resultado financeiro de qualquer tipo. Na letra E ele fala de eficácia da gestão de recursos financeiros. Isso tudo você pode fazer através da informação da contabilidade. Agora, o objeto de estudos da contabilidade está na letra A. Legal? Então vamos para a próxima. Agora uma questão da Sejam Rio, prova da Petrobras. Muitas são as definições de contabilidade apresentadas pelos autores contábeis, variando ligeiramente de acordo com a sua corrente doutrinária. Vamos lembrar que eu comentei, né? Eu falei da definição do Congresso Brasileiro de Contabilidade, mas depois eu falei de uma outra definição que eu gostava mais para poder encadear naquele assunto que a gente falou na aula. Entretanto, todos os conceitos, de uma forma ou de outra, convergem para a definição cunhada no primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade. Nesse congresso, a contabilidade foi definida como sendo a ciência que, em relação aos atos e fatos da administração econômica, pratica as funções de... Então vamos lá. Funções de orientação, controle e registro. Na letra A ele fala em anotação, mensuração e contagem. Na letra B ele fala em comprovação, verificação e acompanhamento. Na letra C ele fala em informação, medição e evidenciação, né? Na letra D ele fala em levantamento, marcação e apropriação. E na letra E ele fala de orientação, controle e registro. Então, vamos marcar como gabarito dessa letra E. Mais uma. Prova da Polícia Federal, questão da CESP. Considerando que a contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais sob o aspecto da finalidade organizacional, julgue o item a seguir no que se refere a conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade. A contabilidade integra o rol das ciências exatas, por estar dedicada à mensuração da riqueza do ente contábil. Ela mensura a riqueza, mas ela não é uma ciência exata. Ela é uma ciência social. Lembrar, né? A lógica da contabilidade foi criada pela sociedade para satisfazer a informação da sociedade, de informação à sociedade. Então, essa afirmativa está errada. Vou apagar aqui, passar para a próxima.
Legal? Próxima, número 5. Considerando que a contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais sob o aspecto da finalidade organizacional, julgue o item a seguir no que se refere a conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade. Para o estudo da contabilidade, patrimônio é a diferença entre ativos e passivos detidos pela entidade. Vamos lá, pessoal. Só lembrar. O que é patrimônio? Patrimônio é conjunto. Conjunto de quem? Bens, direitos e obrigações. Então, a assertiva que ele propõe está correta? Não. Ele fala que a diferença entre ativo e passivo. A diferença entre ativo e passivo é aquilo que a gente chama de patrimônio líquido, não de patrimônio. Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações da empresa. Então está errada. Agora uma questão do Colégio Pedro II, né, para a própria prova do Colégio Pedro II. No dia 31 de dezembro de 2017, o balancete da companhia Coisas do Céu era composto pelos saldos das contas conforme a descrição a seguir. Aí vem lá, conta caixa 200 mil, empréstimo obtido 500 mil, capital social 1.900.000, equipamento 1.100.000, estoque de mercadoria 400 mil, impostos a pagar 350, bancos 250, prejuízo acumulados 300, móveis e utensílios 500. Ele quer saber o valor do capital de terceiro da companhia Coisa do Céu. Lembrando, o que é capital de terceiro? Conjunto das obrigações. E aí vamos aqui colocar aqui essa classificação, né? Caixa, está no ativo. Caixa são bens da empresa, é o dinheiro em poder da empresa. Empréstimo obtido. Se a empresa obteve empréstimo, ela tem que pagar. Então isso é uma obrigação. Próximo, capital social. A gente viu que capital social é a líquido. É o chamado capital próprio. Equipamentos. Equipamentos também são bens. Também estão lá no ativo. Estoque de mercadorias. Também são bens. Impostos a pagar. Também é uma obrigação. Obrigação com terceiros. Bancos. Bancos há uma discussão doutrinária, né? Alguns autores dizem que é direito, porque eu tenho direito de pegar esse dinheiro na minha conta corrente. Outros autores dizem que são bens. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Essa questão na prova é sempre... Na nossa classificação aqui não faz muita diferença. Ele quer ativo, passivo e patrimônio líquido, não vai fazer diferença. Mas, doutrinariamente, alguns autores dizem que são bens. Prejuízo acumulado é o resultado negativo que pertence aos sócios. Então isso aqui vai estar no patrimônio líquido. E por último, móveis e utensílios, que são bens. Ele pede para a gente capital de terceiros. Lembrando, capital de terceiros é sinônimo de obrigações. Nós temos aqui duas obrigações. O empréstimo obtido e os impostos a pagar. Então vamos resolver isso. Então passando lá para onde nós temos nossa página com os gabaritos. Empréstimos obtidos, 500. Impostos a pagar, 350. Então, o capital de terceiros ou o nosso passivo exigível vale 850. Então, só recordando, né? Classificamos tudo lá, aí ele pede pra gente capital de terceiros. Capital de terceiros, sinônimo de conjunto de obrigações da empresa, obrigações com terceiros, passivo exigível. Então pegamos lá as contas que referem ao passivo exigível, as obrigações com terceiros, aquilo que a gente chama de obrigação realmente, somamos e encontramos 850. Desta forma, vamos marcar o gabarito da letra B. Legal, né? Mais umazinha. Uma questão da VUNESP, né? Assinale dentre as alternativas apresentadas a seguir aquela que apresenta adequadamente o objetivo da contabilidade. Lembrar, o objeto a ser estudado é o patrimônio. O objetivo é o fornecimento de informações. A contabilidade tem por objetivo o controle dos impostos a pagar? Não. A contabilidade tem por objetivo gerar informações para o controle do estoque da indústria? Não. As informações são objetivando, né, são no intuito de auxiliar o usuário a tomar a sua decisão. A contabilidade tem por objetivo controlar as dívidas e impostos a serem pagos? Não.
A contabilidade tem por objetivo o controle das obrigações trabalhistas e tributárias? Não. Tudo isso que está da letra A à letra D são coisas muito restritas. A contabilidade tem um objetivo muito mais amplo, né? A contabilidade tem por objetivo gerar informações para o apoio das decisões econômicas e financeiras. Perfeito, né? Os usuários precisam dessas informações para poder tomar decisões. Legal, pessoal? Então, esse bloco termina por aqui e voltamos daqui a pouco com a teoria. Abraço, até a próxima.